da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. Amados irmãos, hoje celebramos com muita alegria o maior mistério da nossa fé católica. É o maior mistério porque estamos falando do mistério da Santíssima Trindade. Mas quando nós falamos de mistério, ficamos um pouco confusos. O que seria o mistério? O mistério é o ver e não ver. Eu vejo um pouco, não enxergo quase nada, mais alguma coisa. Porque Deus é imenso. Deus é infinitamente imenso e, portanto, Ele não cabe dentro da nossa inteligência. É claro que nós enxergamos alguma coisa, mas é muito pouco. O mistério é como andar ou dirigir, os motoristas podem entender muito bem do que eu estou falando. É querer dirigir no fim da tarde, ou então na aurora. Crepúsculo e aurora. É o momento em que nós temos luz ofusco, sombras e luzes. É péssimo para dirigir. Eu não enxergo. Enxergo alguma coisa, ao mesmo tempo que enxergo, o farol atrapalha. Está escurecendo. Consigo saber algo de Deus. Deus, na sua bondade, nos dotou de racionalidade. Somos capazes, pela razão, de tateando pelo mundo conhecido, pelas coisas criadas, começar a perceber que alguém criou o universo, que alguém precisou começar. Quando nós olhamos para a perfeição do cosmos, da criação, a nossa razão diz: tem alguém que ordenou. Infelizmente, os ateus, eles nos acusam de ter fé. Mas parece que são justamente os ateus que têm muita fé. Quando nós falamos da ordem do universo, da criação, a nossa razão nos diz que alguém ordenou. Já um ateu diz: foi o acaso. Mas como que no acaso veio um ajuste fino, sem erro de cálculo? Porque se houvesse qualquer desequilíbrio na ordem do mundo, se a gravidade fosse de mais ou de menos, se o oxigênio fosse de mais ou de menos, daria errado. Houve um ajuste finíssimo, pontual. Como que o acaso faz isso? É querer jogar um baralho de cartas para o alto e ter a fé que essas cartas cairão no castelo. Com muita fé. Na verdade, eles exigem de nós, os ateus, os agnósticos, exigem de nós mais fé daquilo que nós podemos dar. Como que o acaso poderia? A nossa razão nos diz: alguém deu. Mas Deus continua semelhante e a nossa razão não consegue alcançar mais. Chega um momento em que nós devemos dizer: para, eu não consigo. A razão diz: eu não consigo mais avançar. Agora é preciso que a luz da fé venha iluminar. Agora é necessário caminhar sob a luz da fé, sob a luz da revelação de Deus, aquilo que Deus nos deixou. Certa vez, Santo Agostinho de Hipona, ele caminhando na praia, ele meditando sobre o mistério da Trindade, do Pai que ama o Filho, que gera eternamente o Filho que é gerado eternamente pelo Pai. E daquele amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, surge o Espírito Santo eternamente para as três pessoas da Santíssima Trindade. Ele querendo, através da teologia. A teologia é um uso racional em cima daquilo que nos foi revelado. Ele lá se esforçando para entender, ele caminhando e meditando, e de repente ele se depara com um jovenzinho, uma criança.
lá de longe vendo aquela criança que cavocava um buraco e com um pequeno copo ia ao mar, enchia aquele copo e voltava para a praia e enchia aquele pequeno buraco. A água se perdia. Aí. Ia de novo no mar, enchia, voltava e a água se perdia na areia. Ia de novo no mar, enchia o copo, ia para o buraco e a água se perdia. E Santo Agostinho chegou e falou: rapaz, não consegue perceber que a água vaza? Aliás, o que você quer fazer? O menino diz na sua inocência de criança: você está brincando na praia. Olha, eu quero colocar toda a água do mar neste buraco. Impossível. É impossível colocar toda a água do mar neste buraco. O menino voltou-se para Agostinho e disse: Agostinho, Agostinho, é mais fácil colocar toda a água do mar neste buraco do que tu compreender o mistério da verdade. E subiu. Naquele momento, Agostinho teve que se render. Não dá. Deus não tem isso. Não cabe na nossa pobre inteligência. É hora em que a razão se submete. Agora é caminhar sobre a luz da fé. E nós vivemos este mistério hoje. O maior mistério da nossa fé. Do amor. O amor entre nós e Deus é um comércio. É um admirável comércio. O que quer dizer comércio? É uma troca. É uma relação. E Deus nos ama e eu procuro amar a Deus. Mas antes desse amor se encontrar em mim, eu conseguir amar o meu próximo ou a Deus, este amor se encontra na própria eternidade. Naquele amor do Pai e do Filho, pedimos pelo Espírito Santo, pelos dois. O amor se encontra no seio da verdade. Não conhecemos, não sabemos. Um dia, se a gente viver bem nessa terra e alcançar o céu, lá sim, naquela visão beatífica, poderemos ainda contemplar um pouco daquela beleza da verdade. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que quanto mais ela não entendia o mistério, quanto mais o mistério parecia absurdo, ela dizia que amava e adorava aquele mistério. Porque era como o sol, que lança suas luzes, raios, sobre os nossos olhos. E somos incapazes de enxergar. Quanto mais misterioso é algo, mais luminoso é. Porque nós não conseguimos enxergar. O defeito está em nós. Os nossos olhos não aguentam. Os olhos da nossa inteligência não comportam tanta clareza, tanta luz. É o mistério da nossa fé. E assim a gente tem que progredir de fé em fé, crescer na vida de oração. Muitas pessoas abandonam a fé, o cristianismo, apostaram porque deixaram de rezar. Não somente deixaram de rezar, deixaram de estudar aquilo que a revelação nos deu. Por quanto alguém abandonou? Alguém que vocês conhecem? Por quanto aquela pessoa abandonou a fé? Quanto custou? Quanto custou de tempo para estudar? Quanto custou de oração? Provavelmente pouquíssimo. Provavelmente nada. Certamente alguém apresentou um espantalho de igreja, um boneco, um espantalho de Deus, e bateu naquele espantalho e disse: olha, essa é a igreja que você crê. Olha esse Deus em que você crê. É isso, um espantalho. Mas não é esse o verdadeiro Deus, a igreja de Deus. Portanto, é preciso estudar e rezar. Conhecer a fé que nós praticamos. Conhecer para amar e amar para conhecer mais ainda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.